Boa noite, irmãos, no precioso nome de Jesus. Eu gostaria, nesta noite, de falar sobre um assunto que eu considero extremamente essencial. Extremamente essencial. Trata-se do sinal, sem o qual ninguém verá o arrebatamento. Eu quero ler a Escritura, aproveitando que vocês já estão em pé, no capítulo 3 de João, a partir do verso 3 até o 7. São João, capítulo 3, versículos 3 ao 7. Todos acharam? Amém. Jesus respondeu e disse-lhe a Nicodemos, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Podeis sentar. Eu não pretendo pregar nesta noite, mas eu quero ir devagar nesse estudo. Eu não sabia que ia pregar hoje, me pegaram de surpresa, mas o pastor César pediu para trazer uma palavra hoje, e é o que nós vamos fazer. O que é o sinal? O irmão Brana diz que depois dos selos, a mensagem mais sobressalente que ele pregou, que ele ensinou, foi o sinal. Agora, o que é o sinal? Não é outra coisa que o novo nascimento. É quando o novo nascimento chega na sua terceira etapa. Porque todos nós sabemos que o novo nascimento, existem 3 etapas, né? Quantos lembram dessas etapas? Justificação é a primeira, santificação, e quando o novo nascimento, preste muita atenção, quando o novo nascimento alcança a sua terceira etapa, é a mesma coisa que o batismo com o Espírito Santo. Quando você lê a mensagem, você vai encontrar em algumas mensagens que o irmão Brana diz: o novo nascimento não é a mesma coisa que o batismo com o Espírito Santo. Quantos já leram isso? Mensagem contagem regressiva, inúmeras mensagens. Quando você chega no livro das Eras, na página 122, você vê o irmão Brana dizendo que o novo nascimento é uma e a mesma coisa que o batismo com o Espírito Santo. Então, o que é certo? É ou não é? O novo nascimento
é a mesma coisa que o batismo com o Espírito Santo ou não é a mesma coisa? Porque você encontra estas duas expressões na mensagem. A verdade é que as duas coisas estão certas. O irmão Branham fala, quando ele diz que não é a mesma coisa, ele está se referindo, ele está falando acerca de crenças que existiam em sua época, onde se pregava que quando a pessoa cria no Senhor Jesus, aceitava Jesus, então ela era nascida de novo. O irmão Branham diz, não, ali inicia o processo do novo nascimento. Eu quero que vocês entendam. Eu não vou me preocupar com outra coisa, senão que vocês entendam. Então vejam, na justificação, com a justificação, o novo nascimento inicia. Ali é o início. O que acontece quando uma pessoa crê em Jesus, na mensagem? Ela é justificada. Ela não, preste atenção, ela não recebe o Espírito Santo quando ela crê. Concorda comigo? O profeta diz que a pergunta apostólica sempre foi: recebestes o Espírito Santo depois de ter crido? Como em Atos 19, certo? Então a pessoa não recebe o Espírito Santo quando crê. Ela é justificada quando crê. Olha como está escrito: e Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então, quando a pessoa crê no Senhor Jesus, crê na mensagem do dia, não é ali que ela recebe o Espírito. Ela é justificada. Então, ela prossegue até receber o Espírito Santo. Então, quando você lê na mensagem o profeta dizendo que o novo nascimento não é a mesma coisa que o batismo com o Espírito Santo, é porque ele está se referindo à justificação, que é o início do novo nascimento. Mas então temos a etapa da santificação e depois, quando o novo nascimento alcança a sua terceira etapa, ele é uma e a mesma coisa que o batismo com o Espírito Santo. Quantos entenderam? Amém? Então, quando se fala de ter o sinal, se fala do quê? No Velho Testamento, todos nós sabemos, o sinal era a química do cordeiro animal, não é? A química que eles passavam nos umbrais das portas. Tinha que aplicar a química porque a vida do animal não podia retornar sobre o adorador, sobre o israelita, porque era vida animal e não coincidiria com a vida humana. Entenderam? Então eles tinham que aplicar a química. Isso quer dizer que ninguém no Velho Testamento teve acesso ao novo nascimento. Ninguém nasceu de novo no Velho Testamento. É privilégio do Novo Testamento. É privilégio nosso. Porque hoje nosso sacrifício não é de um cordeiro animal. Deus criou o seu próprio sangue e o derramou lá no Calvário. E o profeta diz que quando aquela célula de sangue se rompeu, a vida que estava naquele sangue foi liberada para voltar no Pentecostes, para trazer um novo nascimento para a pessoa. Então, eu acredito que esse assunto que nós vamos
meditar nesta noite é importantíssimo. O que é nascer de novo? O que é nascer de novo? O que é nascer da água e nascer do Espírito? Muitas pessoas não sabem. Existem muitas interpretações. O irmão Brana chega a dizer, na mensagem Necessário Nascer de Novo, parágrafo 36, ele diz: muitos deles ensinam que apenas vir e ser reconhecido diante da congregação, etc., como um pecador, que você quer aceitar a Cristo como seu Salvador pessoal, que este é o novo nascimento. Não é. Ali inicia o novo nascimento, porque quando a pessoa aceita Jesus, crê em Jesus, aquela fé lhe é imputada como justiça. Aí iniciou o processo. Mas você tem que alcançar a terceira etapa desse processo. Você tem que chegar ao ponto de receber a vida que estava naquele sangue que foi derramado no Calvário. E aquela vida é o Espírito Santo. Vejam bem, muitos creem que a água do batismo é o novo nascimento. Era uma crença de que nascer da água era quando a pessoa era batizada nas águas, então eles criam em batismo para regeneração o que o irmão Brana condenou. Não é. Ele diz: a água não tem virtude nenhuma. O que te salva é o sangue de Jesus Cristo. Olha bem, alguns creem que você é nascido da água quando você é batizado na água. E há muitas versões diferentes disto. Existem pessoas, diz o profeta, que creem que a expressão de Jesus nascer da água significa quando a pessoa é batizada nas águas. O irmão Brana diz: não. É o parágrafo 36 da mensagem Necessário é Nascer de Novo. Então vamos devagar aqui e vamos entender isto. O que é nascer de novo? O que é nascer da água e do Espírito? Água na Bíblia tem muitos significados, não é? Me dá um dos significados de água. Povos, nações e línguas. Me dá outro significado. A palavra, Efésios 5:26. Fomos purificados pela palavra, pela água, né? Purificados pela água, que é a palavra. Então o profeta claramente diz nas mensagens que nascer da água significa nascer da palavra. Agora vejam, é nascer da água e nascer do Espírito. São duas coisas aqui. O que é nascer da água? É quando a pessoa recebe a palavra. É quando a pessoa aceita a palavra. Mas ela ainda não tem o Espírito. É necessário que esse processo se complete e chegue numa terceira fase, para que seja igual, o equivalente ao batismo com o Espírito Santo ou o sinal. Vamos ver alguns trechos bíblicos que comprovam que nascer da água é nascer da palavra. Amém? Você gostaria de me acompanhar? Vamos ver alguns. Tiago, abra sua Bíblia em Tiago, no capítulo 1, verso 18. Tiago diz: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela... Estão vendo? Isso é nascer da água. Ele nos gerou
pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Veja como diz, segundo a sua vontade. Ele nos gerou. Quer dizer, quem aqui, naturalmente falando, fisicamente falando, teve vontade de nascer? Tem alguém aqui que disse assim, eu estou com vontade de nascer, eu vou nascer. Ninguém. Você nasceu por desejo de seu pai e de sua mãe. Eles desejaram ter uma criança. Eles desejaram ter um filho. Não houve iniciativa sua, mas deles. E isto é a grande verdade que o profeta de Deus diz, que todo novo nascimento ele é iniciativa divina, não humana. Porque ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Daí o irmão Branham diz, nunca é o homem que busca Deus, é Deus que busca o homem. Aleluia! Então a Bíblia diz, segundo a sua vontade, Ele nos gerou de novo. Não fomos nós que desejamos. Ele tomou a iniciativa. Nenhum homem busca Deus. Veja o que diz Romanos, marca aí, deixa aí marcadinho aí que nós vamos voltar. Mas Romanos capítulo 3, olha o que diz a Escritura. Só para confirmar o que o profeta diz. Capítulo 3 de Romanos, verso 10 e 11. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Agora ouça, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Essa é a condição do homem natural. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14 diz que o homem natural, quem é o homem natural? O homem não regenerado, não renascido. O homem, o ímpio, o homem sem Deus. O homem natural não compreende as coisas que são do Espírito de Deus, não só não compreende, mas lhe parece loucura, porque elas se discernem espiritualmente, e o homem natural está morto espiritualmente, portanto incapacitado para discernir as coisas espirituais. Quando o novo nascimento chega, aquele espírito humano morto, separado de Deus, desconectado, desligado, ele é vivificado. E então a pessoa agora sim está espiritualmente viva e tem condição para compreender, começar a compreender as coisas que são do Espírito de Deus. Do contrário, irmão, não só não entende, mas lhe parece loucura. 1 Coríntios 2,14. Porque se você, irmã, disser para uma mulher natural que uma mulher não deve cortar o cabelo, ela vai dizer, mas que loucura essa tua igreja. Que coisa, que loucura. Não, você deve se vestir como uma mulher, com uma saia decente, comprida. Ela vai, mas que loucura. Porque não entende as coisas que são do Espírito de Deus. Questões como esta de vestes, não é uma coisa inventada por nós, inventada pelo profeta, é uma coisa que vem de Deus. Se você notar, quando o homem caiu, a primeira família caiu aqui na terra, eles fizeram o quê? Vestes, eles fizeram aventais de folha de figueira. E quando Deus veio para salvar a família que estava caída, a sua própria família que estava caída, Ele não disse assim, Eva, fica com a tua folhinha de figueira, com a tua mini saia, que eu só quero o coração. Adão, fica com a tua bermudinha aí, porque eu só quero o coração. Não, a Bíblia diz que lhes mudou as vestes.
diz que foi lá na colina e matou um cordeiro, tipo de Cristo, arrancou-lhe as peles e os vestiu. Veja que a salvação incluiu uma mudança de vestes. E isso corre em continuidade por toda a Escritura. Lá na frente, encontramos Moisés dizendo: não vestirá o homem roupa que pertence à mulher, e nem vestirá a mulher roupa que pertence ao homem. Aí as pessoas vêm e dizem assim: mas lá todo mundo usava, homem e mulher, usava tudo vestidão, túnica, e vestido era tudo igual. Irmão, se fosse tudo igual, não haveria esse mandamento, que um não pode vestir a veste do outro. Não é uma coisa lógica? E depois nós chegamos a Paulo, e ele diz: vestes decentes, com pudor, com modéstia. Então faz parte, porque o corpo também faz parte da santidade. Deus não vai levar só coração para o céu, Ele vai levar o homem completo. A transformação virá para transformar o nosso corpo, porque o nosso interior já foi alcançado por Deus, pelo sinal, pelo novo nascimento. O irmão Branham diz que a ressurreição prova que o corpo faz parte. Amém? Então vejam, o que é nascer da água? Vimos que é nascer da palavra. Vamos ver mais uma escritura. Essa aqui está muito claro, né, de Tiago, não está? Tiago 1,18. Isso aqui é coisa que vocês já sabem, mas vamos relembrar nesta noite. 1 Pedro 1:23. Mais uma escritura falando do novo nascimento. 1 Pedro 1:23. Pedro diz: sendo de novo gerados, está falando do novo nascimento, amém? Sendo de novo gerados, não de semente corruptível. O que é semente corruptível? Semente é uma palavra bíblica, seria uma palavra moderna para nós hoje, seria um espermatozoide, é uma semente, não é? O que é semente corruptível? É a semente de um homem mortal que gera um filho sujeito à corrupção, sujeito à morte. Aí Pedro diz assim: não foi uma semente corruptível que nos gerou de novo. Porque o renascido, ele não morre mais. Diz: mesmo que esteja morto, viverá, disse Jesus. A morte, ela pode trabalhar e está trabalhando em nosso corpo dioturnamente. Os cabelos estão embranquecendo, lógico, quem tem cabelo para embranquecer. O corpo vai ficando fraco, as rugas vão aparecendo, pode fazer plástica do jeito que quiser, mas a morte está trabalhando ali. Tem mulheres que fazem tanta plástica que para piscar o olho tem que levantar a perna. Não adianta, a morte está trabalhando ali naquela pessoa, e é só uma questão de tempo para que aquela vida seja ceifada. Mas quando ela é renascida, quando ela é nascida de novo, quando ela tem o sinal, mesmo que morra, vai ressuscitar. Aleluia! Vai ressuscitar. Glória a Deus. Aleluia! Nós não fomos gerados de novo por uma semente corruptível, por um pai mortal, mas ele diz: mas da incorruptível, da semente incorruptível. Que semente é essa, irmão? Pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. O que é a semente? A semente é aquele espermatozoide que entra no óvulo e então gera um filho.
Aqui Pedro está dizendo, como um pai natural necessita de uma semente para gerar um filho, Deus Pai também necessita de uma semente para gerar filhos. E essa semente é a sua palavra. Essa semente é a sua palavra. Agora vem outra pergunta. Vimos que nascer da água é nascer da palavra. Agora, o que é nascer da palavra? Talvez nós tenhamos em nossa mente a ideia de que nascer da palavra seja acreditar em um conjunto de doutrinas, mas isso não é exatamente o que é nascer da palavra. Preste atenção para você não perder o que eu vou dizer agora. Vamos dizer assim, nos dias da igreja primitiva, nos dias dos apóstolos, nos dias de Atos dos Apóstolos, o que os apóstolos, os homens daquela época tinham em mente quando falavam de pregar a palavra? Você acha que eles tinham em mente que isso significava pregar um conjunto de doutrinas? Vamos ver algumas escrituras. Quero que vocês agora sim me deem toda a sua atenção. Vou dar alguns exemplos para você entender o que eu quero dizer. Em Atos, capítulo 10, por exemplo, abra sua Bíblia ali. Verso 44, Atos capítulo 10, verso 44, diz assim: E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Então aqui está dizendo que Cornélio e sua casa estavam ouvindo a palavra. E enquanto ouviam a palavra, o Espírito caiu sobre eles. Então, se nós analisarmos a pregação de Pedro, nós vamos entender o que significa ouvir a palavra ou pregar a palavra. Se nós lemos o discurso de Pedro, que começa no verso 34, e abrindo Pedro a boca disse, você vai encontrar nesta mensagem de Pedro a exposição da pessoa de Jesus Cristo. Ele falou desse homem que foi ungido com o Espírito Santo e poder, que foi crucificado e que foi morto e que ressuscitou ao terceiro dia. E quem cresce nesse homem teria o perdão dos seus pecados. E enquanto eles ouviam esse tipo de mensagem, a exposição da pessoa de Jesus Cristo, então o Espírito Santo veio sobre eles. E a Bíblia diz que esse tipo de mensagem é ouvir a palavra. Por exemplo, Atos 8, verso 4 e 5. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. O que é anunciar a palavra? O versículo seguinte diz: E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Só que aqui, irmãos, quando fala de Cristo, não se refere ao Cristo doutrinário. Não se refere ao Cristo doutrinário. Todos nós concordamos que Cristo é a palavra, amém? Ele é o verbo, ele é a palavra. Agora o irmão Brana diz que você tem que ter cuidado com isto, porque existe o Cristo doutrinário
e o Cristo pessoal, a pessoa de Jesus Cristo. E se você não entender isto, você pode se enredar ainda com a própria mensagem. E você irá se tornar, com esse Cristo doutrinário, um cabeça grande, um gigante intelectual de coração vazio. Existe essa possibilidade. Preste atenção. Existe a pessoa de Jesus Cristo. Existem as Escrituras e a pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia e a mensagem nos foram dadas não para que as conheçamos em si mesmas, mas para que encontremos alguém através delas. Ficaram quietos? Presta atenção, eu vou ler alguns parágrafos para você entender bem isto. Olha o que Jesus disse: examinais as Escrituras, letra, Bíblia, pergaminhos, e elas, as Escrituras, dão testemunho de mim, a pessoa. Quando a igreja primitiva pregava a palavra, o que ela tinha em mente? A pessoa de Jesus Cristo. Você diz assim, mas e em nossa era? A mesma coisa. O irmão Branham, ele nunca perdeu de vista o Cristo pessoal, mesmo depois de ter super enfatizado o Cristo doutrinário. Exemplo, vou dar alguns exemplos para você. Na mensagem Liderança, pregada em 31 de outubro de 65, veja, outubro, 31, o mês de outubro já terminou, e ele faleceu em 24 de dezembro de 65. Quer dizer que esta mensagem Liderança foi pregada um mês e 24 dias antes dele falecer. Então, a essas alturas, ele já tinha pregado os selos, já tinha pregado as eras, já tinha pregado a estatura do homem perfeito, já tinha pregado as grandes revelações bíblicas. Concorda comigo? No entanto, no parágrafo 58, ele diz: você pode aprender a mensagem que estamos procurando ensinar. Você pode aprender a mensagem que estamos procurando ensinar, mas isso ainda não lhe dará vida eterna. Ele continua: você tem que aceitar a pessoa, Jesus Cristo. Você entende isto? Todos vocês têm que aceitar a pessoa, Jesus Cristo, para ter a vida eterna. Mas, às vezes, outra liderança pega tanta influência sobre nós que não sabemos o que fazer, então, quando essa hora chega. Isto me chamou muito a atenção, porque ele diz que você pode aprender a mensagem, a sua mensagem, e saber tudo acerca das grandes doutrinas que foram reveladas, mas isso não é garantia de vida eterna. Você tem que encontrar com Deus, você tem que encontrar com a pessoa de Jesus Cristo. O que eu quero dizer é que existe a possibilidade de uma pessoa, pela sua inteligência, que é uma pessoa com a sua memória, ela pode memorizar parágrafos e versículos, ela pode conhecer bem a Bíblia, mas não quer dizer que ela alcançou a vida. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, quando se diz receber a palavra, é receber a pessoa de Jesus Cristo. Aquele teólogo, Claiborne, disse para o profeta, quando estavam discutindo, ele disse: é que você não conhece muito bem a sua Bíblia, irmão Branham. Ele disse: talvez eu não conheça muito bem, mas eu conheço muito bem o autor dela.
Aleluia! Aleluia! Aqui nós vamos chegar a um lugar. O profeta diz: não é conhecer a sua palavra que é vida. Existem muitas cabeças cheias de parágrafos, vivendo de qualquer jeito, fazendo tantas coisas erradas, mas conhecê-lo é vida. Então a mensagem, eu entendo a mensagem assim. Ela não é, o irmão Branham não veio, igreja, trazer um monte de doutrinas, revelar um monte de mistérios para nós e isso foi tudo. Não, eu entendo que a mensagem é o seguinte: a mensagem ela veio com a finalidade de endireitar a nossa fé em Jesus Cristo. É como se ele viesse e dissesse assim: filhinhos, como é que vocês acham, o que vocês acham que Jesus é? Aí você diz assim: segunda pessoa. Não. Ele é o próprio Jeová do Velho Testamento. Então você vê que a doutrina, ela está ligada à pessoa de Jesus Cristo. Não existiriam doutrinas cristãs se não existisse Cristo. Cada doutrina, preste atenção no que eu vou dizer agora, que é muito importante. Cada doutrina cristã, ela é produto de uma experiência de Cristo. Cristo teve uma experiência aqui, e isso gera, essa experiência aqui, específica de Cristo, da sua pessoa, gera uma doutrina. Ele tem outra experiência aqui na sua vida, como homem, isso gera outra doutrina. Outra experiência aqui, outra doutrina. Em qualquer religião do mundo, budista, maometano, taoísta, qualquer religião oriental ou ocidental, se você desassociar o fundador de seus ensinamentos, não tem problema. Não é? Não tem problema. Se você desassociar Buda dos seus ensinamentos budistas, o importante é você seguir os seus ensinamentos. Só que no cristianismo, se você fizer isso, você está frito. Porque você não pode separar a pessoa de Cristo das doutrinas cristãs. Você notou, preste atenção no que eu vou dizer aqui agora, que Jesus nunca pregou sobre cabelo. Jesus nunca pregou sobre vestes, a não ser um pouco indiretamente em Mateus 5. Jesus nunca pregou sobre pinturas. Quem já notou isso? Jesus nunca pregou sobre as grandes doutrinas da santificação. Nunca pregou. Por que nunca pregou? Porque a ênfase no momento em que ele estava aqui na terra era a sua pessoa. Você encontra versículos extremamente conhecidos, como São João 3,16, por exemplo, onde diz: porque de tal maneira amou Deus o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Este é o pecado do mundo, que o Espírito Santo viria convencer, porquanto não creem em mim. Não é que o Espírito Santo viria convencer a pessoa porque fuma, porque bebe, porque faz isso, porque faz aquilo. É porque não crê na pessoa dele. Aí você diz assim: e as demais doutrinas que nós cremos? Um pouquinho antes dele sair da terra, ele diz: ainda tenho muitas coisas para vos falar, mas vós não podeis ainda suportar. Mas então eu vou voltar na forma do Espírito Santo e vou usar os meus apóstolos e os meus profetas, e aí vou falar daquilo que não pude falar, porque naquela hora a ênfase era outra, era sobre a minha pessoa. Aí quando eu voltar na forma do Espírito Santo, eu vou falar sobre vestes, eu vou falar sobre maquiagem, eu vou falar sobre cabelo. Aleluia! Mas você vê a arrancada. Se você começar pelo Cristo doutrinário, você começa errado.
Você tem que começar pela pessoa de Jesus Cristo. Porque, olha, se fala assim, selos, e os 7 selos, e os selos foram abertos. Irmão, não haveria livro aberto, coisa nenhuma, se não houvesse um homem digno para abri-lo. Até hoje o livro estaria selado, mas houve o digno, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele abriu o livro e desatou os seus 7 selos. A Ele seja a glória, a honra, o louvor. Comece pela pessoa. Às vezes, crentes da mensagem são tão cheios de conhecimento que eles só evangelizam denominacionais. Porque se pega um que não tem conhecimento de nada, fica perdido. Porque o camarada nem conhece nada de Bíblia. É como aquele pastor que o homem estava morrendo ali, morrendo. Diz assim, pastor, o que o Senhor pode fazer por mim nesses 3 minutos que me restam? E ele ficou tão apavorado, disse, um miojo. Perdido. A pessoa, o que você fala para uma pessoa que tem 3 minutos de vida? O que você fala? Aí você fica assim batendo cabeça, bom, será que eu começo pela semente da serpente? Quem sabe assim ele precisa entender que Caim não era filho de Adão. Ou quem sabe que o cavaleiro do cavalo branco, aquele cavaleiro era o anticristo. Ou quem sabe já está morto o homem. Você tem que fazer o que Paulo fez. Porque às vezes a pessoa pensa, pregar Jesus é pouca coisa. Irmão, isso aí é uma tolice. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em Cristo, disse Paulo. Encerrados nele. É que a pessoa não conhece bem a Cristo. O irmão Brana diz na mensagem, tua casa. Quem já leu essa mensagem? Tua casa. Do Crentes da Bíblia. Ele diz assim, quando o carcereiro de Filipe ajoelhou diante de Paulo e perguntou, o que devo fazer para me salvar? Paulo respondeu corretamente, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Aí o profeta disse, se essa pergunta fosse feita a nós, nosso legalismo nos levaria a responder à pessoa o que ela não deve fazer se ela quer se salvar. Mas o irmão Branco diz, essa não foi a pergunta, o que eu não devo fazer, mas o que devo. Se fosse uma mulher que ajoelhasse aos nossos pés, pastor, o que eu faço, o que eu faço? Nós diríamos o que ela não deve mais fazer se quer se salvar. Olha, a senhora não pode cortar mais seu cabelo, tira esses brincos aí, essas correntinhas, e esses saltos altos, e essas vestes aí de varão. E Bombrana disse, mas não foi isso que o homem perguntou. Não é o que não devo, mas o que devo. Aí ele diz, leve a pessoa a aceitar a Cristo, a pessoa de Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo. Creia nele e será salvo tu e a tua casa. Aí o profeta diz uma coisa interessantíssima, ele diz, se você mostrar à pessoa o que ela deve fazer, então o que ela não deve fazer vai sair da sua vida gradualmente, automaticamente. Mas nós começamos pelo final. Nós queremos que a pessoa dê o segundo passo quando não deu nem o primeiro. Quando eles tinham isto, pregar a palavra, ouvir a palavra, não era outra coisa que o anúncio da pessoa de Jesus Cristo. Você tem muita escritura. Colossenses capítulo 3, por exemplo, diz, Paulo está pedindo aos colossenses para que orem por ele, para que se abra a porta da palavra, para que ele possa pregar o mistério de Cristo. Então, o que é nascer da água? É nascer da palavra. O que é nascer da palavra é quando aceitamos, recebemos a pessoa de Cristo. São João capítulo 1, verso 11 e 12, o que diz? Vamos lá?
São João 1, 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não o. O que é o? Pessoa. Não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, concorda comigo? O receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram, está vendo que é o novo nascimento? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus, nasceram de Deus. Isso é o novo nascimento. São João está falando aqui do novo nascimento. Como é que começa? Nascendo da água. O que é nascer da água? Nascer da palavra. O que é nascer da palavra? Quantos o receberam? Isso é maravilhoso. Segura aí na cadeira que aqui vem uma de arrebentar. 1964, esta mensagem também é depois dos selos. Parágrafo 71, mensagem Os Investimentos. O profeta diz: mas podemos ser um membro de igreja, moralmente certos, e ainda não obtermos a vida eterna. Escuta aqui, 64, hein? Presta atenção. Depois você lê, parágrafo 71. Depois você pega a mensagem na sua casa e lê. Olha o que o profeta diz. Não era para conhecer a palavra. Forte, né? Principalmente para um povo da mensagem. Não era para conhecer a palavra. Alguns são teólogos, estudantes e professores de escola dominical, expositores bíblicos, mas aquilo não significa nada. Estou lendo. Olha o que ele diz. Satanás conhece a Bíblia melhor que qualquer um de nós. A Bíblia diz: conhecê-lo é vida. Não conhecer a palavra, conhecê-lo é vida. 64, depois dos selos. O que quer dizer isso? Você diz assim: e então a mensagem não tem valor nenhum? Irmão, aqui é que você entende o valor da mensagem. Porque fora da mensagem uma pessoa não crê corretamente em Jesus. Pois se você diz que Jesus é segunda pessoa, você não está crendo corretamente em Jesus. Se você diz que ele é um Deus secundário, um Deus menor, você não está crendo corretamente em Jesus. Se você está batizando em títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, e não no nome dele, você está errado. Então a mensagem, ela veio para endireitar a nossa fé em Jesus, na sua pessoa. Não é mistérios isolados ali que o irmão Brana revelou. Não, o centro do nosso universo espiritual ainda é o bendito e precioso Jesus Cristo. Qualquer doutrina que você possa pegar, que foi restaurada, qualquer mistério que foi revelado, ele está associado de alguma maneira à pessoa de Cristo. Quando você diz assim, a doutrina da segunda vinda de Cristo, quem é que vem? Ele. Ele. Quem? O homem. Dizem que Jesus já veio. Eu creio tanto nisso como creio na Trindade. Veio. Por quê? A nuvem de 7 anjos, né? Quantos já ouviram essa bobagem já? A nuvem de 7 anjos, que ali formou o rosto de Cristo, então ali foi que Jesus veio ali. Então, olha o que 2 testemunhas do céu disseram. Vamos ver se a Bíblia concorda com isso? Abra a Bíblia, por favor, em Atos 1. Atos 1.
Jesus está falando com eles. Quem está falando com eles ali? Não é um homem que está falando, o homem que ressuscitou ao terceiro dia, não é? Vamos ler do verso 1 para vocês entenderem melhor. Fiz o primeiro tratado, Atos capítulo 1. O primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais, depois de ter padecido o Calvário, se apresentou vivo. Não é um homem que ele está falando aqui, não está se referindo à pessoa de Jesus, ao homem Jesus, sim? Amém? Pode dizer amém? Então vamos lá, acompanha para ver se é assim que era naquela nuvem que ele veio, daquele jeito que ele veio. Acompanha aí. Diz, aos quais também, depois de ter padecido o Calvário, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Quem? Tinha um homem conversando com eles ali. Que homem era esse? O que ressuscitou ao terceiro dia. Mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, agora presta atenção. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas. Quem foi elevado às alturas? O homem que ressuscitou ao terceiro dia e estava falando com ele. Concorda comigo? Amém? Foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu. Não diz que ele se tornou em uma nuvem, diz que uma nuvem o recebeu ele. Amém? É o que está escrito. Amém? O recebeu, ocultando-o de seus olhos, ocultando ele, o homem, de seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, vamos ver como que é essa segunda vinda. Enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco. Por que 2? Porque em boca de 2 ou 3 testemunhas é confirmado um assunto. Agora Deus envia 2 testemunhas do céu. 2 anjos vestidos de branco. Para confirmar o quê? Um assunto. Que assunto? O assunto da sua segunda vinda. Para quê? Para estabelecer claridade para nós. Aleluia! E o que estas 2 testemunhas disseram? Os quais lhes disseram, varões galileus, porque estáis olhando para o céu, esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir é vinda, não é? Amém? Há de vir assim como para o céu o vistes ir, assim. Assim, o que é assim? Assim quer dizer do mesmo jeito. Foi um homem que foi, é um homem que vem, não uma nuvem. Agora, claro que acreditamos na nuvem, não somos tolos para não acreditar nessa vindicação sobrenatural, assim como acreditamos em outras vindicações do ministério do profeta, é claro, mas essa aplicação foi distorcida. Dizem que a Escritura, todo olho o verá. Diz, eles aplicam a nuvem. Porque a nuvem, a foto está na internet, todo mundo está vendo. Que besteira, irmão. Que palhaçada. Que palhaçada. Falta só a bolinha vermelha assim, ó. Que palhaçada, que é isso? Eles têm 3 coisas que você não pode fazer: deslocar,
mal interpretar e mal aplicar. Tudo que não é para fazer, eles estão fazendo. Porque esse todo olho o verá, não é o rapto, não é a segunda vinda, é a terceira. Foi deslocado, tá fora do lugar. Quer ver? Deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. Deixa eu ver se eu encontro aqui, para que vocês tenham a página. A página. Deixa eu me ver aqui. Isso aqui veio agora na minha mente, mas eu acho que rapidinho para você, só para que você tenha a escritura, a mensagem para aqui. É a página 23 da revelação de Jesus Cristo, o Deus vindouro. Apocalipse 1:7, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Isso é o rapto? Até os mesmos que o transpassaram. Ele está vindo. Jesus está vindo. Deus está vindo. O profeta, com P maiúsculo, referindo-se a Cristo, está vindo. O sacerdote rei está vindo. O tudo em todos está vindo. Ora, Senhor Jesus vem cedo, amém. Ele está vindo nas nuvens, nuvens de glória, como quando ele foi visto sobre o monte da transfiguração, e suas vestes estavam brilhando enquanto o poder de Deus o envolvia. E todo olho o verá. Isso significa que não é o arrebatamento. Amém? Então, voltando ao assunto, conhecê-lo é vida. Às vezes a pessoa diz assim: eu não entendo, o pastor fulano era tão profundo e se envolveu com essas coisas. O que é profundidade para você? Para mim, profundidade é o quanto de vida, de Deus, de Cristo está em você, não o quanto você conhece aqui. Em 1 Coríntios 2, a Bíblia fala de as profundezas de Deus, que o Espírito Santo penetra até as profundezas de Deus. Quantos lembram? E em Apocalipse 2, abra em Apocalipse 2, fala de outra profundeza. Outra profundeza. 2:24, eu vou esperar que você encontre aí. 2:24, aqui é outra profundeza. Eu já vou finalizar aqui. 2:24, mas eu vos digo, isso aqui é Jesus falando, eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de... O que é a profundeza de Satanás? Ele diz, os que não conheceram esta doutrina. Então, através de certas doutrinas, é que se conhece as profundezas de Satanás. Então, você está falando que era profundo em que sentido? Nas profundezas de Satanás ou nas de Deus? Diz, eles não conheceram esta doutrina e, portanto, não conheceram as profundezas de Satanás. Mas e os que conheceram essa doutrina? Irmão, doutrina é coisa séria. E, como ouvimos hoje pela manhã o pastor César pregando, essa besta do Apocalipse, esse poder enganoso vai enganar todos, exceto aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Se não tem o seu nome nesse livro, o diabo verá, de alguma forma ele vai enganar essa pessoa. Se não engana no mundo, vai enganar na denominação. Se não engana na denominação, vai enganar dentro da mensagem. Mas de algum jeito ele não escapa. Porque adoraram-na todos.
cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro. A doutrina da eleição, irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui do meu coração. A pessoa que é arrogante por causa da eleição, da sua eleição, ela não entendeu como é que funciona a eleição. A pessoa que olha com desprezo outra pessoa e diz, porque eu sou eleito, porque eu sou eleito. Essa arrogância me diz que você não entendeu essa questão de eleição. Sabe como é que é essa questão da eleição? Ela deveria de produzir um efeito contrário ao da soberba. Deveria de produzir muita humildade, muita gratidão. Sabe por quê? Porque Deus não te escolheu por algum mérito teu. Você diz assim, não, por que Deus te escolheu, irmão? Não, Deus me escolheu porque Ele sabia que eu ia aceitar a mensagem. Coitado, você é um coitado. Se Deus não tomasse a iniciativa, se Deus não fosse atrás de você, se Deus não te buscasse, você não estaria sentado aqui nestas cadeiras, você estaria se drogando em algum lugar, você estaria se prostituindo por aí, você estaria hoje com uma lata de cerveja na mão, com um cigarro entre os dedos. Não houve mérito nenhum, nem porque você creu, porque para começo de conversa, quem dá é Deus. Você diz assim, mas eu criei. A Bíblia diz, isto não vem de vós, é dom de Deus. Você diz assim, mas eu me arrependi. A Bíblia diz em Atos 11, que Deus é que deu aos gentios arrependimento para a vida. Aí você pode dizer assim, mas eu busquei a Deus. O irmão Brana diz, um dia você vai descobrir que você só estava buscando aquilo que já estava te atraindo. Então não há mérito nenhum. E quando você entende isto, será que você se enche de orgulho? Não. Você diz, porque Deus viu alguma coisa boa em mim. Você não tem nada de bom. Eu faço muitas obras de caridade, eu sou uma pessoa boa. Fazer coisas boas e dar coisas boas aos outros não te torna bom. Jesus disse, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Você é mau por causa da natureza pecaminosa. Aí então por que Deus te escolheu? Porque quis. Irmão, seja honesto. Deus passou por cima de pessoas melhores do que você. Melhores do que você, melhores do que eu. Mais inteligentes. Talvez uma vida melhor do que a nossa. Uma melhor moral, sei lá. Mas Ele pôs os olhos em você. Você quer ver uma coisa aqui? Abra a Bíblia em Lucas 3. Lucas 3. Lucas 3, abra a Bíblia. Agora vocês vão me ajudar a contar, amém? Me ajuda a contar. Lucas 3, abra a Bíblia aí. Lucas 3, já estamos finalizando. Todos acharam? Muito bem, me ajuda a contar. E no ano 15 do império de Tibério César, Tibério César, sendo Pôncio Pilatos, 2, faz assim com o dedinho aqui, 2, Pôncio Pilatos, presidente da Judéia. Herodes, 3, tetrarca da Galileia. Seu irmão Filipe, 4, tetrarca da Itureia e da província de Traconites. Lisânias, 5, tetrarca de Abilene. Sendo Anás, 6, e Caifás, 7, sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Ele passou por cima de presidentes, de pessoas importantes, e veio até você, aleluia! Glória a Deus! Ele quis, aleluia,
passou por cima de governador, passou por cima de presidente, passou por cima de teólogo, e a palavra de Deus veio a você. Aleluia! 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 Você diz assim: é porque ele viu algo de bom em mim. Irmão, presta atenção. Nunca é o homem que busca Deus. Não foi Adão, depois da queda, que saiu com suas mãos levantadas dizendo: meu pai, onde estás? Foi Deus que saiu dizendo, foi lá buscar o Adão e a Eva. Meus filhos, onde estão? As pessoas dizem assim: ah, mas se é eleito, vem. Nem Deus não crê nisso. Irmão, o eleito vem porque alguém vai. Por que vocês têm programas de televisão e coisa? Se o eleito vem por iniciativa própria, o próprio Deus foi buscar, irmão. Adão e Eva voltaram porque Deus foi. Ou não é? Primeiro evangelista que houve, em busca das almas perdidas. Desde o início foi assim. Quem de vocês veio e não foi por intermédio de alguém, no rádio, na TV, um folheto, um testemunho, alguma coisa? Você veio porque alguém foi. Alguém te falou. Alguém estava pregando lá naquela TV. Alguém estava pregando naquele rádio. Alguém te alcançou uma literatura. Alguém te alcançou um folheto. Você veio porque alguém foi. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Romanos capítulo 9. Abra a Bíblia aí. Verso 10. E não somente esta, referindo-se a Sara, do versículo anterior, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles quem? Esaú e Jacó. Presta atenção. Não tendo eles ainda nascido. Irmão, você acha que Deus te escolheu quando? Depois que você nasceu, é? Se Deus, presta atenção, se Deus não te escolhesse antes de nascer, depois de nascer, Ele menos ainda. Porque o que você fez depois de nascer. Aleluia, eu quero alentar a tua alma nesta noite. Não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal. É porque Jacó fez o bem, querendo aquela primogenitura. Vamos ver se é por obras. É porque ele fez, o que ele fez é obras. Vamos ver se é assim. Nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor, como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. O que quer dizer esse versículo? E presta atenção, que Deus escolheu Jacó não por causa do que Jacó fez, nem sequer por o que Deus viu Jacó fazendo ou deixando de fazer, não pelas obras, mas ele diz o quê? Ele diz o quê? 14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Porque Ele não escolhe alguém pelo bem ou pelo mal que a pessoa faz? A injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre. Você quis, mas não houve. Você quis,
porque Deus é que trouxe ao teu coração o querer. Deus te fez querer esta mensagem. Deus te fez querer Jesus. Aleluia, não foi você, não havia nada de bom em você, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, você não era melhor que ninguém, não é porque você fez alguma coisa boa que Deus preferiu você, é porque Ele quis ter misericórdia de você. Aleluia! Aleluia! Não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Verso 18: logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Você já pensou que se este poder está nas mãos de Deus, nas mãos do soberano, e se Ele quisesse te endurecer, irmão? Tchau para ti. Você já imaginou que neste momento, quantas pessoas partiram sem o privilégio que você teve hoje, e que foram para o inferno? Mocinhas, anciãos, crianças, muitos partiram, jovens partiram, e a maioria, né, se a criança não chegou àquela fase da consciência, da responsabilidade, claro que ela é salva. Mas se estava já nessa fase de consciência e responsabilidade, ela foi para onde sem Cristo? Deus poderia te endurecer. E se Deus quisesse te endurecer, irmão, já era. Agora pensa um pouquinho. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Então, se você veio, é porque o Pai está trabalhando na tua vida. Porque ninguém pode. Quer dizer, ninguém tem poder, por iniciativa própria, de se voltar para Deus. Se o Pai que me enviou não o trouxer, ninguém pode, ninguém. Agora, se você veio, é porque Deus começou a boa obra na tua vida. Aí você fica com aquele medinho do arrebatamento. Eu não sei se eu vou, se não vou. Irmão, Deus não é um homem que deixa as coisas pela metade. Aquele que começou a boa obra em vós, aperfeiçoará até a vinda de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Talvez você tenha muitas fraquezas e você está gemendo e está lutando contra esse temperamento que em nada se parece ao de um cristão. Mas aquilo está ali, você está lutando, está pedindo misericórdia, está indo. Nós sabemos que Pedro negou a Jesus, mas também sabemos que aquele homem que um dia teve a revelação de Jesus Cristo e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e não foi carne nem sangue que o revelou. Esse homem nunca poderia ser esquecido pelo céu. Abra a Bíblia em Marcos 16. Aleluia. Abra a Bíblia em Marcos 16. Pedro negou a Jesus. Pedro negou. As mulheres foram ao sepulcro. Verso 2. No primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande, a pedra. E entrando no sepulcro viram o quê? Um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Viram um anjo. Porém ele, esse mancebo, disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Presta atenção agora. Mas ide, dizei a seus discípulos e a... Não, irmão, não seria suficiente dizer ide e dizei aos seus discípulos? Não incluiria Pedro? Não incluiria Pedro? Por que diz e a Pedro?
Pedro estava arrasado. Pedro estava arrasado pelo que tinha acontecido. Aí você imagina o impacto que aquela mensagem fez nos ouvidos de Pedro, quando a mulher chegou e disse: ele disse para mim falar para vocês, e para você especialmente, Pedro. Eu? O céu lembrou de mim? O céu não me esqueceu? Agora, esse é o impacto que eu quero que Deus traga ao teu coração. Apesar das tuas fraquezas, apesar das tuas limitações, Ele não se esqueceu do teu nome. Ele se lembra de você. Aleluia! Aleluia! Ele se lembra de você. Ele se importa com você. Ele não te esqueceu. Sabe por que Jesus foi abandonado e desamparado lá na cruz? Sabe por quê? Para Ele não ter que te abandonar e te desamparar hoje. Porque Ele tomou o teu lugar. Ele é o teu representante. É nesta pessoa maravilhosa que eu quero que você creia nesta noite. Aleluia! Deus te escolheu! Deus te escolheu! Deus te escolheu! Não havia méritos em você. Se Deus não tomasse iniciativa, você não estaria aí sentadinha no banco, na cadeira. Agora, você acha que isso nos enche de orgulho? Você diz: se não houve méritos em mim, se Deus me deixasse sozinho, eu nunca me voltaria para Ele. Aí Ele me escolheu entre milhões. Isso aí te faz olhar para cima e dizer: ó Deus, por que eu, Senhor? Nunca mais você vai olhar para um bêbado, para uma prostituta, com arrogância. Porque não há diferença. Não há diferença. As pessoas dizem assim: ah, que coisa, Deus escolheu alguns e deixou outros irem para o inferno. Ah, que injustiça. Irmão, Deus não nos deve nada para começo de conversa. Ele diz que a consequência de pecar é a morte e depois o inferno. O milagre não está em escolher alguns e não escolher outros. O milagre está em não deixar todos ir para o inferno como mereciam. Esse é o milagre. Esse é o milagre. Porque todo mundo aqui era digno do inferno, mas Ele te resgatou dentre a multidão. Te resgatou dentre a multidão. Não tenha medo. Aquele que começou em vós a boa obra. Ele não é um Deus que deixa as coisas no alicerce. Ele vai te introduzir na terra. Ele vai te levar para essa Canaã celestial. Aleluia. Aleluia. Vamos finalizar. Senão a gente vai até a meia-noite, né? Nascer da água é nascer da palavra. Nascer da palavra é quando você recebe a pessoa de Jesus Cristo. Tantos quantos o receberam, esses foram os que nasceram, não do sangue da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Novo nascimento, quando você o recebe. Aí você não pode se deter aí, porque você recebeu a Cristo. Você creu em Cristo. E então há o que foi imputado a você, justiça. A retidão dele, eu já preguei sobre isso aqui. A retidão dele, a justiça dele, vai parar na tua conta. Deus só aceita perfeição absoluta. Para Deus te aceitar por obras, você não poderia nunca pecar, nem com olhares, nem com os seus ouvidos, nem com os olhos, nem com a sua boca, nem em pensamentos. Aí Deus te aceita, você dá conta?
O único que viveu uma vida sem pecado foi Cristo. Foi esse homem, nunca pecou, nunca houve engano na sua boca. Ele era o próprio Deus em forma de homem aqui na terra. Aí, no que eu me beneficio com essa vida reta dele? É que quando eu digo, eu creio em ti, eu te aceito como meu Senhor. Aí há uma chamada imputação, imputação é acreditar algo na conta de alguém. A retidão dele. Por isso Romanos 4 diz, você é justificado sem obras. Porque como pode ser pelas obras? Nossas obras, nossas melhores justiças são o quê? Trapo de imundície. Você sabe o que é trapo de imundície? Trapo de imundície no nosso idioma moderno, nossa justiça é como trapo de imundície, significa assim, é como um absorvente usado. Esse aí é o teu melhor. Aí você quer se salvar com isso? Porque o trapo de imundície eram os panos que as mulheres usavam em seus períodos de menstruação. Isso é o que a Bíblia diz, Isaías 64. Então nós somos maus, não temos méritos, não haviam feito bem ou mal, não tinham nem nascido. Mas Deus amou um e aborreceu o outro. Aí em Malaquias 1, Israel diz assim, o Senhor não nos ama, nós estamos passando por muitos sofrimentos. Aí, sabe qual é a resposta de Deus? Diz assim, eu vos amei. Deus diz assim, eu vos amei. Aí os israelitas disseram, não estou entendendo, como é que o Senhor nos ama e nós estamos passando por tanto problema na vida, tanta dificuldade. Aí olha a resposta de Deus, ele diz assim, quando amei Jacó e aborreci Esaú. Aí o irmão Branham diz assim, a prova do seu amor não é que você não passe por provas ou tribulações. A prova que ele dá do seu amor é que ele te escolheu, como escolheu Jacó. Amor eletivo, diz o irmão Branham. Quantos já leram isso na mensagem? Amor eletivo. Ele prova, não é se ele impede que os problemas venham sobre a tua vida. Ele prova o seu amor para contigo em que ele te escolheu. Ele te escolheu. Aleluia. Então vamos aqui para o final. Mas você é justificado. Porque as obras dele, a justiça dele, a retidão dele vai parar na tua conta. Aí Deus vê a justiça perfeita de Cristo na tua conta e diz, isso eu posso aceitar. Aí você entra na santificação, né? Aí você continua até receber o Espírito Santo, porque é nascer da água e do Espírito. E aqui é onde o irmão Branham diz que muitos têm o seu problema. Porque aqui, mensagem Esmirna 125, diz, temos nos guiado pela experiência e não pela palavra. Fora com a experiência como norma de medir. Há somente uma linha de prumo, somente uma vara de medir, e essa é a palavra. Agora, observe atentamente e receba isto. Pedro disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Paulo disse, recebestes o Espírito Santo depois de ter crido? Você diz, quando eu criei na mensagem eu recebi. Não, você foi justificado. Creu, quando você creu, foi imputado como justiça essa fé. Agora, a pergunta é, depois de ter crido, recebestes o Espírito Santo? É uma experiência. Você passou por essa experiência? Você teve essa experiência? Você o recebeu? As pessoas hoje têm dúvida. Eu ouço as pessoas às vezes dizendo assim, eu não sei se eu tenho ou não tenho. Quantas vezes alguém já falou isso para ti? Você já ouviu? Quem já ouviu isso? A pessoa tem dúvidas. Fica em pé, irmão. Fica em pé. Ou os dois, tá bom? Data de nascimento. 12 do 5 de 81. Nasceu, né? Nasceu. Alguma vez ficou com dúvida desse nascimento? Mas o irmão já passou por problemas na vida? Já, mas nunca duvidou?
Nunca duvidou que nasceu nessa data, 12/5? Nunca? Nunca. Qual é a data do seu nascimento, irmão? 12? 55. Alguma vez duvidou desse seu nascimento? Mas já passou por problemas? Já enfrentou nuvens escuras e vales escuros? Alguma vez duvidou desse seu nascimento? Estamos falando de nascimento natural. Aí não tem dúvida. A pessoa passou por problemas, perdeu coisas na vida, passou por 1001 problemas. Aí você pergunta à pessoa: não, nunca duvidei. Agora, quando se trata de um novo nascimento, a pessoa diz: não sei se eu nasci ou não. Você já pensou no natural fazer isso aí? Eu nasci, eu vou dizer, né? Porque quem sabe cai um presentinho para mim. 19/2/70. Já passei por muitos problemas, muitas perdas, dolorosas perdas às vezes. Aí você acha que esses problemas me fizeram duvidar que um dia nasci no 19/2? Aconteceu. Agora, por que há dúvidas em relação ao nascimento espiritual? Ao novo nascimento? Como é que a pessoa não sabe se tem ou não tem? Se é uma experiência. Diz: como é que eu sei? O irmão Branco diz: pode uma mulher dar à luz um filho e não saber? Aconteceu. Uma pessoa casada aqui. Quem é casado aqui, levanta a mão. Aí se eu te perguntar assim: se vier um problema daqueles terríveis, isso vai te fazer duvidar que você é uma pessoa casada? Não. Passei por essa experiência, passei por essa cerimônia de casamento, não tenho dúvidas. Batismo com o Espírito Santo é assim. Você acha que alguns daqueles, alguém dos 120 teria dúvidas? Vocês têm o Espírito Santo? Eu acho que sim, acho. Não, eles te diriam até a hora em que aquele vento impetuoso entrou pela sala, e aquelas línguas de fogo. Se você chegasse para os samaritanos e dissesse: vocês receberam o Espírito Santo? Eles diriam assim perfeitamente, e te contariam quando foi, como foi, de que jeito foi, como Pedro e João desceram até Samaria, impuseram as mãos sobre nós, e o Espírito Santo veio sobre nós. Nós tivemos uma experiência. Se você perguntasse a Cornélio, ele diria: Pedro estava pregando na sala da minha casa, e enquanto ele pregava, o Espírito Santo veio sobre nós, e fomos batizados com o Espírito Santo e fogo. Era uma experiência, é uma coisa real. Você passou por ela? Porque se você passou, não tem como duvidar. É uma experiência. Eu descobri esses dias atrás, na ordem da igreja. Você sabe o que o irmão Brana diz na ordem da igreja? Ele diz assim: você termina a pregação, faz o chamado ao altar, ora por algum enfermo, etc. E depois faz um apelo para aqueles que estão buscando o Espírito Santo. Ele diz: nós oramos por eles aqui, depois mandamos eles para uns quartinhos ali atrás, ordem da igreja, pode ler lá que está lá. Uns quartinhos lá atrás, e mandamos pessoas qualificadas para que esses que estão buscando o Espírito Santo recebam o Espírito Santo. A irmã fez assim: é verdade, é a ordem da igreja. Cadê os quartinhos? Para as pessoas famintas pelo Espírito Santo buscarem. É uma experiência. É uma experiência, sabe por quê? Porque Deus tem que confirmar que a tua fé nele é genuína, te dando o Espírito Santo, é confirmação. O Espírito Santo Deus te dá, quando Deus dá o Espírito Santo para uma pessoa, Ele está dizendo assim: eu dou testemunho, te dando o Espírito Santo, que a tua fé em Jesus é genuína. É evidência, é Deus dando provas que a tua fé nele, é Ele aceitando a tua fé.
Ele dando provas que a tua fé é genuína. É Ele dando provas que aceitou a tua fé quando te dá o Espírito Santo. Quando a pessoa recebe a experiência do batismo com o Espírito Santo, Deus está dizendo assim, ó, tua fé é genuína, é verdadeira em Cristo, em minha palavra, e aqui está a evidência. Eu te dou o dom do Espírito Santo. Ó, olha aqui, finalizando aqui. Paulo disse, recebestes o Espírito Santo depois que crestes, todo o nosso problema está bem aqui. As pessoas se arrependem de seus pecados, são batizadas em água, mas elas não continuam até receber o Espírito Santo. Você crê para o recebimento do Espírito Santo. Crer em Jesus, eu estou lendo na página 125 das Eras. Crer em Jesus é o passo na direção certa, que é em direção ao Espírito Santo. Mas as pessoas param aí. Elas vão até as águas e então param. Elas creem e então param. A Bíblia não diz que você recebe quando crê. Diz, recebestes o Espírito Santo depois que cresces. A tradução literal e exata é, tendo previamente crido, recebestes o Espírito Santo. As pessoas creem e então param. Você não recebe o Espírito Santo quando crê para o recebimento dele, tendo se arrependido. Você continua e recebe o Espírito Santo. Você vê isto? É isso que está errado com nossos fundamentalistas. Eles não têm nenhum poder porque eles param à beira de Pentecostes. Então, o que é nascer da água? Nascer da palavra. O que é nascer da palavra? É quando você recebe ou aceita a pessoa de Jesus Cristo, Jesus como Senhor da tua vida. Mas você ali, quando você o aceita e crê nele, você é justificado. Você não pode parar por ali. Uma virgem nécia para ali. Mas você tem que continuar até nascer do Espírito, que é quando você recebe o Espírito Santo, e é uma experiência. É uma experiência tão genuína, tão poderosa, irmão, você já imaginou o Todo-Poderoso entrando em você e você nem ficar sabendo? Eu não sei. Você tem, irmã, o Espírito Santo? Às vezes eu acho que sim. Mas às vezes, sabe, não sei, acho que não. Você acha que a entrada do Todo-Poderoso na tua vida, o Todo-Poderoso entrando na tua vida, você nem fica sabendo? É uma experiência. Você tem que alcançar a mesma convicção que você tem em relação ao seu nascimento natural e muito mais ainda. Porque isso aqui é muito mais impactante. Se você não tem dúvidas acerca de seu nascimento natural, por mais problemas que venham, como é que você tem dúvidas em relação ao seu novo nascimento, seu nascimento do Espírito, seu nascimento sobrenatural? Se você não nascer da água e do Espírito, você não entra no reino. É uma experiência. Como é que eu recebo, pastor? Lucas 11, verso 13. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E você, aí começou, irmão, quando o profeta trouxe a revelação da divindade de Jesus Cristo, essa é a maior de todas as revelações, sabia? Ele chama a revelação de Jesus Cristo a suprema revelação. É a revelação das revelações, é a mais importante. Sabe por quê? Porque a revelação de Jesus Cristo é o próprio fundamento da igreja. Presta atenção. Quem dizem os homens que eu sou? A resposta a essa pergunta, quem ele é que é a pedra sobre a qual a igreja seria edificada. Você diz assim, a pedra é a revelação. É verdade. Mas a revelação de quê?
O irmão Branham, aqui na mensagem Cristo, Mistério de Deus Revelado, ele diz, é a revelação espiritual de quem é esse homem. Não é segunda pessoa, Deus menor, Deus secundário, é o próprio Jeová do Velho Testamento feito homem. Essa revelação é que é a pedra. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, o novo nascimento, olha aqui, parágrafo 234, Cristo, mistério de Deus revelado. O que é o novo nascimento então, diz o profeta? Você diria bem, irmão Branham, o que é o novo nascimento? É a revelação de Jesus Cristo pessoalmente para você. É quando te é revelada a pessoa de Jesus Cristo ao teu coração, não por carne nem sangue. Quando você olha para aquele homem, quem é esse homem? Não somente um bom mestre, um bom homem, um bom profeta, mas ele é o próprio Deus encarnado, feito homem. Aí quando você vê a Jesus como Senhor, como Deus, como o próprio Jeová, e você o aceita, você o recebe, tantos quantos o receberam. Se confessares com a tua boca que Jesus é Senhor, Senhor é divindade, e creres no teu coração que Deus o levantou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Quando você o aceita, você nasce da água. Então você continua, porque há um nascer do Espírito, que é quando você tem a experiência do batismo com o Espírito Santo. E quando você alcança o batismo com o Espírito Santo, então o teu processo de novo nascimento se concluiu, e você aí sim está nascido de novo. Enquanto não receber a experiência do batismo com o Espírito Santo, você está no processo do novo nascimento, mas ainda não és nascido. Na mensagem, por que tiveram que ser pastores, o irmão Branham diz que no Pentecostes, eles verdadeiramente nasceram de novo. Já tinham crido em Jesus, foram santificados em São João 17, mas lá o novo nascimento se completou quando o Espírito Santo veio, numa experiência. Vamos orar nesse momento. Aleluia. Se você não tem essa experiência, peça. Se você tem dúvidas, peça para Deus essa experiência, porque a dúvida não pode permanecer. É melhor você ser honesto hoje e dizer, Senhor, eu acredito que estou nesse processo. Já tenho crido em Jesus, já tenho crido na Tua palavra, já tenho recebido, mas ainda tenho alguma dúvida, mas eu não quero dúvidas, o arrebatamento está aí, está às portas, e se eu não tiver o sinal, eu vou ficar, então é melhor não ter dúvidas no coração. Então você pode começar a ir para o seu quartinho de busca e começar a dizer, Senhor, eu quero esse batismo, Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Querido Deus, eu quero entregar em Tuas mãos esta pequena mensagem nesta noite e pedir que o Espírito Santo se encarregue de ampliar isto que temos ouvido hoje, que o Espírito Santo se encarregue da vivificação da santa palavra de Deus. Meu Pai, que não haja dúvidas em nenhum coração, e se houver uma alma em nosso meio que tem dúvidas acerca dessa plenitude, desse completar do novo nascimento, Senhor, que essa pessoa possa ter a experiência do batismo com o Espírito Santo, uma experiência tão real, uma experiência tão poderosa, uma experiência tão marcante, que já não fica nenhuma dúvida no coração, meu Pai. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia, o Senhor que começou a boa obra nestas pessoas, possa completá-la, aperfeiçoá-la até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu entrego estas pessoas em Tuas mãos, cada alma em Tuas mãos, para que a certeza seja absoluta, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos, Léo. Deus te abençoe.
Louvado seja Deus. É maravilhoso, não é? Por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer. Vamos agradecer a Ele? É maior. Aleluia. E sábado estaremos juntos, que horas? 7, 7h30. 7 horas? E sábado às 7 horas da noite estaremos juntos mais uma vez. Foi maravilhoso adorar a Deus com vocês. Aleluia. Aperta. Nessa noite, por tudo, amanhã, por suas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Aleluia! Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido. Oh, Jesus, te agradeço. Te agradeço, te agradeço.